Bem-vindo a mais um episódio do Óbvio Cast. Hoje você está no ponto de virada. Aqui no ponto de virada, a gente vai trazer várias pessoas com histórias que vão mexer com a sua vida, porque elas tiveram momentos decisivos, momentos de virada de chave, de mudança de vida. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Ele não está no Nada Óbvio, mas ele podia estar, viu, Rony, no convidado Nada Óbvio. Eu vou falar só um pouquinho quem ele é. Ó o briefing que me passaram dele. Eu teria outras coisas para falar dele, mas vamos lá, vamos manter aqui o roteiro. Ele é nascido em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele mora há muito tempo aqui em Campinas. Ele é casado, mais de 15 anos com a Marina, uma querida. Ele é pai do Pedro, que tem 11 anos. É pai da Sofia, que tem 9 anos. E é pai do João, que tem 1 ano. Ele é formado em administração pela PUC. Ele é filho da PUC também, que nem eu. Eba! Estudou teologia pelo PV, Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ele fez CTL, fez pós-graduação lá. Além das mais recentes conquistas no mestrado de Stricto Sensu em administração pela Unicamp. O cara aqui vai me dar um show. Eu vou fingir que eu sou bem inteligente pra gente conseguir ter uma, né? Ele gosta de esportes como futebol, corrida e xadrez. Xadrez é esporte, Bruno Boroto? Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Obrigado. Xadrez é esporte. Xadrez é esporte? É um esporte da mente. Nossa, gente, tá vendo? Tô falando que esse negócio aqui eu vou ter que me esforçar muito pra ser inteligente. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu não quis colocar outro esporte, é que eu tô me aventurando agora no mundo do tênis também, né? Tênis. Tênis, não beach tênis. Ah, por que não? O beach sempre vence no final. Acho muito demodê. Demodê. Entendi. Você tá querendo ser mais conservador. Mais conservador, mais tradicional. Muito bem. Então, esse é o Bruno. Vai ser difícil eu chamá-lo de Bruno, que eu já o conheço há um tempo. Então, se eu falar Boroto, gente, é o Bruno Boroto. Até porque só quem me chama de Bruno, praticamente, é a Marina. Quando tá brava. Quando o negócio não tá muito bom. Bruno. Então, vamos ficar no Boroto, que tá Boroto tudo certo. Tá ótimo. Na verdade, quando o Boroto foi convidado para cá, o Rony, que o chamou, não sabia que eu conhecia tão bem assim. Então, ele acha que eu vou seguir esse roteiro? Vocês estão enganados. Joga o roteiro. Puta, gente, aqui é freestyle total. Boroto, na verdade, assim, eu gostaria que as pessoas ali conhecessem a sua história, parte da sua história, né? Assim como eu conheço um pouco dela. E aí eu queria falar para você, para a gente começar, que você tinha muitos planos. Eu tinha... Ou um plano só. Tinha e tenho, né? Tem muitos planos. Eu costumo dizer, até mandei para o Rony, parafraseando aqui Fernando Pessoa, na verdade o homônimo dele, né? O heterônimo dele. O heterônimo. Álvaro de Campos, que ele diz assim, tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, eu sou um cara que tem sonhos de realizar. Sim. E vamos embora, né? Então, assim, disso que você me apresentou aí, acho que é um bom resumo, né? É um bom resumo. Pai de 3. Eu sou mãe de 3, ele é pai de 3. Você falou o quê? Pedro 11. Pedro 11, Sofia 9, João 1. É que o João, da Sofia pro João teve um silêncio profético, né? Esses 8 anos aí foram 8 anos de... Uma pausa. Vamos pensar no que a gente vai fazer da vida. Se a gente tem mais um filho, se a gente compra uma casa, uma bicicleta. Eu conto? Por que ou não? Pode contar o que aconteceu já aqui. Já tá aí, né? Começa no seu roteiro? Não temos isso no roteiro, porque ele nem sabe. Então tá bom. Não, eu sou casado há 15 anos com a Marina, tivemos o Pedro. O nosso sonho sempre foi ter o Pedro e a Sofia. 2 filhos. Na verdade, o meu sonho, né? E a Marina sempre quis ter 3 filhos. Ok. E eu falei, não, eu quero ter 2 e um casal e tá ótimo. Deus deu 2, menino e menina tá show. Fechou, até falei assim, eu sou mais crente que você, Deus me atendeu. Ai, meu Deus. E aí, passado um tempo, a Marina disse que ela sempre orou bastante para que Deus desse para ela mais um filho. E Deus mudou meu coração, mas eu já tinha feito vasectomia. Pois é. E aí? Como é que faz? E aí, doutor? Aí voltou no doutor. Voltei no doutor, na verdade em outro doutor. É uma pessoa conhecida nossa, um amigo, né? Um amigo pessoal.
médico fantástico, o doutor Fernando, e eu falei, cara, quero reverter a vasectomia. E ele fez, parte da profissão dele, obviamente, Sim. mas existe todo um cuidado médico e tal. Deixa eu só fazer uma pergunta. Faz uma Para pergunta. fazer a vasectomia, passa por um processo da Unimed de psicólogo. Pra Psicólogo. falar, isso é muito novo. Sim. Aquelas coisas. Aí, para reverter, também teve que passar? A primeira vez que eu tentei fazer vasectomia, eu morava em Recife. Não tá aí nas histórias, né, no briefing, Não tá no briefing aqui. mas nós moramos em Recife, Sim. pelo trabalho, né? E aí eu fui fazer vasectomia lá. O médico de Recife falou assim, que é muito característica do nordestino, Sim. nordestino de Pernambuco ali, né? Falou assim, a gente não faz vasectomia com um pai com 2 filhos só. Porque vai que um morre, né? Eles têm um negócio Não, assim. ele falou assim, aqui onde você tá no Nordeste é 3 para cima. Tipo, você tá fora da curva. Você tá fora da 2? Como assim 2? Aí eu voltei para São Paulo, para Sim. Campinas, e o médico fui no psicólogo, tudo. As perguntas são todas muito tranquilas. Sim. Porque não me afligiu nenhuma delas, assim. Tipo, se você perder um, se tem você... Como se um filho substituísse Como se o outro, filho né? substituísse. Eu falei, cara, se perder, providência de Deus. Sim. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja Deus. Não estou dizendo isso que eu quero perder um filho, mas Não, obviamente mas não vai substituir. E tudo bem, a mudança para reverter a vasectomia, eu entendo que é muito mais um processo de Deus em nossas vidas, começando pela Marina, Sim. oração dela, e também na minha vida, de mudar e me dar uma outra perspectiva do que é uma família, do que é um... E eu comecei a falar assim, falta uma pessoa nessa casa. Uhum. E é interessante isso que eu estava discutindo com a Marina, aquilo que eu chamo do bater de asa da borboleta, né? Se é 1 ano antes, 2 anos antes, 3 anos antes, não é o João. Uhum. Então, veio o João. Sim. E o João é o João. Então, quando ele fez 1 ano, eu falei assim, na festinha dele em casa, tal, para a família, eu falei assim, faltava ele. Agora está completo. Agora chega. Agora chega. Você tem certeza disso? Até porque eu já tô com 40, né? E daí, bom, e daí nada. Eu não, André, nada desse negócio de reversão. Aí a gente tá bem fora de... Mas 3 é um ótimo. número... É ótimo, né? É, porque 3... depois se passa também do 3, tem que começar a escolher carro, aí começa a ficar um negócio meio difícil. Não, e tá excelente. E os 2 mais velhos adoram ele, assim. Não, e eles cuidam dele. Cuidam, eles brincam com Sim, ele. Sim. Então, assim... mas ele também é muito bonzinho, gente. Vou falar uma coisa. É que ele ele é veio bonzinho. também premiado, né? veio com... Ele é bonzinho, ele não chora, ele come tudo, ele dorme. Então, assim, aí tá fácil também. Ele come 4 bananas por dia, de Gente. manhã. E é magrinho. É magrinho. É uma coisa. Bom, vamos lá. Diga lá. Você contou aqui um pouquinho, já que você foi para Recife. Conta Sim. um pouquinho da história. Você casou com a Marina. Como é que você conheceu a Marina? Eu acho que a história, ela tá muito atrelada, assim... Obviamente, conheci a Marina em 2008, mas dentre os pontos que foram colocados, assim, da minha história, né, desse ponto de virada, tem muito antes da Marina, assim. Tá. Eu conheci ela em 2008, mas antes disso, em 2002, eu mudei para Campinas. Em 2013, eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que é a Caixa. Em 2004, eu fui morar em São Paulo pela empresa. E aí, eu comecei a estudar teologia, por conta. Não tinha o que fazer. Na época não tinha Netflix. Não tinha. Não tinha rede social. Ok. Tinha, Orkut, é que você não era raia. Mas tá bom, vamos lá. Mas assim, não era tão fácil, né? Não. Lembra, né? Não era... Não, vamos estudar. Aí eu falei, A o que eu Bíblia. vou fazer? Vou ler. Sim. Ler a Bíblia, bons livros, né? Sim. Tinha algumas indicações, comecei a ler. E lendo, e aprendendo e tal. E aí eu descobri que existia um seminário Bíblia da Vida. Eu falei assim, tem um retiro vocacional. Eu falei, vou lá, fim de semana, não custa nada. Quantos anos você tinha? 20 anos. Tá. 20 anos. Falei, vou lá ir fazendo faculdade, trabalhando, aquela correria de todo jovem, né? Ganhando ali um dinheiro, tal, trabalhando o suficiente para me manter. Falei, vou nesse programa. Não conheci o Palavra da Vida. O que, para o meio social que eu convivo hoje, é loucura. É mesmo? Como você não conhece a Palavra da Vida? Como você nunca foi no acampamento do Palavra da Vida? Como que você nunca conversou? Não conheço. Eu fui para lá para mim assim, o que é isso daqui? O que é isso aqui? E da minha pergunta era com 20 anos. Isso que eu nasci no ambiente cristão. As pessoas estudam a Bíblia de forma sistemática? Uhum. Tipo, existe um programa para estudar a Bíblia. Para mim, estudar a Bíblia era eu lendo
e buscando conhecimento. Porque, na verdade, na igreja onde você estava, apesar de ser uma igreja bíblica, não tinha um estudo tão formal e sistemático como a gente tem hoje na igreja onde nós estamos. O próprio, que a gente é meio que berço do PV, né? Não Sim, adianta. todos, Então, não tinha muito isso. Todos são filhos do Carlos Oswaldo ali, né? São. Não tinha. Então, eu fui pro retiro e eu nem sabia o que era um retiro vocacional. Olha para você ver, assim, bem inocente. E lá eu fui desafiado. E eu lembro até hoje, no ambiente do Palavra da Vida, para quem conhece, tem um salão, que é o Salão Alca. Não, Salão Alca, não, desculpa. É o salão de estudos lá. E vários jovens, da mesma idade que eu, 17, 18, 19, 20. Quem tá aqui que sabe que vai voltar ano que vem para fazer o Projeto Marcos. Aí um monte de gente levanta a mão e o pessoal bate palma. Isso era o Helder perguntando, Helder Cardim. Quem tá aqui que não que não gostou desse negócio aqui. Que tá em dúvida. E algumas pessoas levantaram a mão. O pessoal... Quem tá aqui, aquela pergunta que o cara faz, ninguém responde. Quem tá aqui que tem certeza que não vai voltar? Você. Adivinha quem levantou a mão? Eu. Só que aquilo colocou um X nas minhas costas, né? Cara, os caras passaram o retiro inteiro falando comigo. Eu falei, cara, não vou voltar. Mas aí... Por que você levantou a mão? Porque você sabe, porque você tinha uma vida e só tava lá por... porque eu levantei a mão porque eu sou inocente, né? Tipo... Ok, gente, tá, continua. A inocência do jovem. Não vou voltar. Não vou voltar. E aí, depois eu voltei para casa, para o trabalho, para a rotina tal, de estudo. E falei, cara... Porque eu vou contar uma coisa aqui, que eu acho que poucas pessoas sabem. Talvez a Marina, alguns amigos muito próximos. E agora, desculpa, mas o mundo vai talvez. ficar sabendo. Eu estava no Retiro Vocacional e lá tem uma aula modelo, que é dada na época pelo professor Paulo França, já falecido. E ele terminou a aula e eu chorava na aula. Ele deu aula sobre panorama do Antigo Testamento. Uma aula técnica. E eu chorava. E ele perguntou, cara, por que você está chorando? Eu falei, nunca, em 20 anos, alguém me explicou a Bíblia da forma como foi explicada. E aquilo começou a mexer comigo. Então, eu voltei para a minha vida normal, falei assim, cara, eu preciso fazer isso na minha vida. E aí, eu fui falar com o meu pastor na época, lá na igreja que eu congregava. Ele falou, e meus pais também, eu estava submisso aos meus pais, ainda que eu tivesse uma vida financeira, social, sozinho, mas eu falei, todos eles falaram assim, cara, conclui seus estudos em administração. Depois você avalia, você não precisa tomar essa decisão assim de bate-pronto. Em que ano que você estava da faculdade? Estava no segundo. Então, tinha mais uns 2. Mais 2. E eu achei prudente, assim, até porque eu sou um cara mais assim, ok, eu não preciso tomar decisões de bate-pronto. As decisões, elas podem ser tomadas... percebemos, de 9 anos. De 9 para 11. Tudo certo. Vamos esperar um pouco. Um pouquinho, vamos esperar, deixa eu ver se aqui vão mudar o meu coração. O interlúdio aí. E aí você esperou esses 2 anos? Esperei. E aí eu falei assim, não, já que eu vou esperar, eu vou estudar. Não preciso esperar parado. Sim. Aí fui fazer o CTL, que são cursos livres do Palavra da Vida. Estudava muito a Bíblia. Você estava em Campinas já? Estava morando em São Paulo. São Paulo, ok. Depois voltei a morar em Campinas, pelo trabalho também. E ia para o Palavra da Vida, que fica em Atibaia. Fim de semana, estudava. E beleza. E aí, nesse meio tempo, conheci a Marina. Porque ela estava fazendo o Projeto Marcos, ou não? Ela fazia o programa completo já. Sim. Mas eu conheci ela numa festa de aniversário. Ok. Foi numa festinha. Não foi no PV. Não foi no PV. Não foi no cinema também. Não foi no cinema. Tá, porque na época não podia, talvez. Mas a história mais engraçada de conhecer a Marina foi com um amigo, o aniversariante falou assim, que é o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, né? O Milton, ele falou assim, cara, vem aqui na minha festa, traz seu videogame, porque o pessoal quer brincar, tal, de videogame. Gente, 20 bem jovem, anos, né? Vamos lá. Vai, traz seu videogame. 23, traz seu videogame. E outra coisa, só pra você saber, eu conheci a mulher da sua vida. Falei, cara... Eu tô levando meu videogame já. Eu levo videogame. Eu levo videogame. E, de fato, eu conheci a mulher da minha vida lá na festa. Isso é muito pra legal. você ver. Tá vendo? Ele acertou. Ele foi padrinho de casamento? Ele foi padrinho de casamento. Deu um bom presente, pelo menos? Não vamos falar sobre isso. Vai. Continuando. E aí você conheceu a Marina, ela estava fazendo seminário. Ela fazia seminário. Então, ela fez o programa completo, que são de 3 anos. E a gente... A junção de 2 pessoas, né? São 2 mundos que se juntam, né? Os sonhos de um com os sonhos de outro. Ela tinha sonhos de
de abraçar o ministério de forma integral. Eu tava aquela coisa assim, cara, ok, eu tenho aquele chamado inicial, mas vamos lá, Calma. vamos com calma. Uhum. Eu sempre fui assim. E aí, no primeiro ano de casamento nosso, a gente recebeu um convite. Então, isso foi em 2010. Ok. A gente recebeu um convite da Igreja Batista Cidade Universitária para ingressar como estagiário na igreja e fazer o mestrado no Palavra da Vida. E aí, então, de fato, dá início à carreira. A carreira não, né? Como é que eu posso dizer? Ao Ministério em Tempo Integral. Ao Ministério em Tempo Integral. E aí você saiu do trabalho e foi... O meu trabalho, ele me permitia pedir uma licença, né? Ah, então você pediu não uma remunerada. licença, tá. É. Aí você pediu uma licença para você. É. Tá. E aí você ficou quanto tempo na igreja? Fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano. Fazendo PV, Porque nesse ano aí pode ser o primeiro ponto de virada. Eu posso fazer isso? Não, é só você que pode. Não, você pode. Aí vem o primeiro ponto de Primeiro virada. ponto de virada. O que aconteceu, Boroto? Bom, assim, pra gente foi fantástico o convite da igreja, né? Atendi os anseios da Marina, atendi os meus anseios. Era uma resposta de oração nossa, assim, de, nossa, é isso que nós precisamos fazer. Lembrando que a família da Marina também, os pais são missionários. Os pais são missionários. E atendi um desejo meu de estudar, porque eu sempre gostei de estudar. Então, eu não quero fazer um negócio operacionalmente só, eu quero entender o que eu estou fazendo e tal. E aí a igreja propôs isso. Não, você vai estudar, você não vai ficar aqui como um estagiário ralando, carregando caixa de som para cima e para baixo, cuidando de criança. Então, você vai estudar. E realmente a igreja é muito exigente em relação aos estudos, assim. Eu lembro de eu ter que apresentar para o colegiado de pastores, por exemplo, em alguns momentos, estudos, em meia hora, 1 hora, para um colegiado de pastores, são infinitamente mais capacitados do que eu, teologicamente, de vida e tal. Então, assim, exige muito. Aliás, eu só quero te fazer um corte. Quando você terminar de assistir todos os maratonar ObvioCast, você vai entrar depois, a gente deixa aqui o link da aula dele, e ele deu uma aula sobre Ruth. E fala muito, e ele fez uma aula, além de ser muito dinâmica, porque o Boroto é assim, ó, ele é essa tranquilidade, mas ele faz piada nesta mesma tranquilidade, e aí ele mostra, e ele foi a primeira vez, e eu falei isso pra você, foi a primeira vez que eu já tinha quantas vezes estudado, né, e lido a história dela, de Noemi, enfim, mas ele fez com uma característica como se fosse uma novela, um filme. Exatamente. E aí vem os capítulos, como se fossem capítulos do filme. E é muito legal, porque você entra assim na história e vale a pena você... Então, eu acho que eles gostavam da sua aula pro colegiado. Fica a dica, depois que você maratonar, ObvioCast, tá? Vamos complicar a vida do editor? Vamos. Pessoal, aqui em cima vai ter um card. Você vai clicar aqui e você vai seguir. Você vai seguir direto para a aula. Isso, aí você vai para a aula dele, mas depois que você assistiu o ObvioCast. Mas foi muito legal. E o legal dele dando a aula é que ele olhava para mim e para o André. Que o André e eles são bem amigos. E aí a gente queria rir e não podia rir na aula. Pode rir. Era uma coisa meio difícil, assim, mas foi muito bom. E aí você ficou estudando, você ficou um tempo Fiquei lá. 1 ano estudando, trabalhando. A igreja tem uma exigência que eu acho salutar, assim. Sim. De 40 horas de escritório, 20 horas fora, com cursos, estudos, né? Com ministrações em grupos pequenos e tal. E tava excelente a vida, assim. A gente tava amando, assim, eu e a Marina. Eu até acho que tinha mais tempo de casa também, por incrível que pareça, porque o meu emprego na Caixa me exigia bastante também em termos de horas. E tudo bem, só que aí em setembro desse ano, 2011, que a gente foi convidado em 2010 para começar o programa em 2011. 9 meses depois. 9 meses depois, eu comecei a perder muito peso. Você viu que eu sou muito gordo, né? Tem uma gordura aqui, né? Eu peso... Posso falar mas isso, você, né? você era um pouco maior, né? Não, eu pesava... Hoje eu peso 68. Eu pesava, na época, 58. Que isso, Boroto? Gente, eu não peso 58 nem quando eu tinha 15 anos. Jesus! Eu sempre fui meio alto, mas magro, né? Você começou a perder peso? Eu comecei a perder peso. Cara, o que você faz quando você perde peso? O que você faz quando você perde peso? Você começa a querer comer. Só que não adiantava. Saía,
Passava mal. Desculpa aí, pessoal que está ouvindo isso agora. Na hora do jantar. Na hora do jantar. Desculpa aí. Dá uma pausa, respira. Mas ele não vinha, Não conseguia comer. Muita febre, muita dor, não sei o que. E começou a dar aquele desespero. Falei, calma aí, né? O que está acontecendo? Aí eu fui nos médicos, tal, gastro, né? Primeiro um clínico geral, gastro. No final chegou à conclusão, diagnóstico de síndrome de Crohn. Se você nunca ouviu falar, você pode procurar como doença de Crohn, retocolite ulcerativa. É uma doença autoimune. Doença autoimune, né? Também quiser procurar no Google aí, dar uma pesquisa, ela não tem cura. Sim. É uma doença que o seu organismo entende que o seu organismo tem agentes invasores e ele começa a se combater. E qual que é a questão da doença de Crohn ou retocolite ulcerativa? Ela atua em todo o trato intestinal, entendendo que ali tem pequenos invasores, ele começa a corroer a parede do intestino. Entendi. Isso causa fissuras e pode levar uma série Dores. de dores, assim, absurdas. Perda de peso. Você não pode comer milhões de coisas e você nem sabia disso. Você não absorve nutrientes, então você tem que fazer reposição de vitaminas. Eu não sabia. Você não sabe o que você está passando ali naquele momento. E é engraçado que assim, na sua família alguém tinha? Não. Mas aí tem uma história que eu acho. A minha opinião. Minha família vem do interior, do Espírito Santo, interior de Minas Gerais, né? A junção de Minas com a praia de Minas, que é o Espírito Santo. Sim. Eu sou um terço mineiro, então, né? Porque meu pai é mineiro, minha mãe é capixaba, eu sou capixaba. Okay. Eu sou um terço mineiro. Okay. Eu acho que as pessoas antes morriam disso, mas você morreu do quê? Ah, morreu de morte morrida. Morreu de bicho na barriga. Não sabe. Porque essa doença, ela mata, entendeu? Não, e realmente existiam muitas doenças. Sim. Que até hoje a gente não sabe como que eram tratadas. Então, assim, falar, tem algum parente? Provavelmente. Porque ela é uma doença que ela tem você carrega no... Ela tem um rastro genético aí, né? Mas a minha família direta, não. Ninguém tem nada, assim, que se assemelha a isso. E aí Você começou um tratamento. Não, deu um desespero. Gente, tratamento existe. Não é um tratamento, amanhã estamos bem. É uma coisa a médio prazo. Porque a pessoa te traz uma notícia assim, cara, você tem uma doença incurável e você vai ter o resto da vida fazer um tratamento caríssimo, um tratamento pesaroso, um tratamento que envolve sua vida inteira. Que vai mudar seus hábitos. Vai mudar seus hábitos, vai mudar sua vida social. Porque eu me sentia muito mal, eu estava pesando 50 quilos já. Sim. Imagina, um homem casado pesando 50 quilos, Sim. com 26, 27 anos de idade. Não, começa a mexer com... Além com o emocional, mexe com tudo. Né? Porque todo mundo que você já passou por uma crise de saúde. Isso envolve o seu emocional, o seu psicológico. Aí veio a crise. Eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Por quê? E aí não é uma questão da igreja. Uma questão de que eu saí de um ambiente profissional em que eu tinha todo um amparo médico de plano de saúde, etc. E uma certa estabilidade. A igreja, assim, não é que ela não oferecia isso. Sim. Eu estava estagiando na igreja, eu estava começando. A igreja, como instituição, não é obrigada a falar assim, nós vamos cuidar de você nesse sentido. Então, a minha conversa com os pastores da época foi bem nesse sentido. Eu falei assim, olha, eu preciso me tratar, porque senão eu vou morrer, né? É isso. Sim. Ou eu me trato ou eu morro. Sim. E a igreja falou assim, cara, a gente está com você. O que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Falou assim, olha, a gente pode ir aqui, não pode ir aqui. Nem tudo. Não é ONG, sim, não é... concessão, né? Sim, existem concessões. E aí eu conversei com a Marina, né? A gente conversou, chorou muito. A Marina, eu lembro dela chorando, assim, puxa, esse é o nosso sonho, esse é o seu sonho, essa é a nossa vida, é isso que a gente escolheu. E eu falei, não, eu preciso voltar. E em algum momento, nesse primeiro ponto de virada, você questionou? Deus? Senhor, Questionei. Ixi. Mas questionou do tipo, viu Deus, tô fazendo tudo certinho. Não, imagina, Débora, você fala assim, aí lembra 1 Timóteo 3:1, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Senhor, eu almejo o episcopado. Eu tô querendo dedicar a minha vida integralmente por uma vocação que eu entendo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor conduziu minha vida desde lá da infância, não sei o quê, para esse ponto. Eu entendi a caminhada, né? Eu entendi
o passo a passo, a escadinha. Eu cheguei no topo aqui da escadinha, agora eu vou para uma nova aventura, em que começa o quê? O estágio na igreja, Sim, a preparação para o ministério pastoral, porque a igreja ela tem um programa de preparação muito sério, muito coerente. Eu tô aqui, tô pronto. Aí agora o senhor me permite que eu tenha uma doença, que é uma doença degenerativa, uma doença complicada, uma doença que traz problemas, né? Então, isso me fez questionar, não Deus, o senhor é mau. Não, isso assim, Deus, por quê? Por quê? Me explica. É para eu entender. Deixa eu entender. É que nem sempre a gente entende. E ele nem sempre mostra na hora. Você entendeu ou você ainda não entendeu os porquês? Eu acho que eu entendi. Eu vou chegar lá. Você acha que você entendeu? Eu vou explicar por que eu acho que eu entendi, eu vou chegar lá. Mas antes eu queria contar uma outra coisa, assim, que eu acho que foi importante. Na época eu conversei com a Marina, tomei uma decisão... Você já tinha um Pedrinho? Não. Pedro nasceu em 2013. E existia uma possibilidade de eu voltar ao meu trabalho com aquele amparo médico. Porque você estava naquele gap ainda de... De poder ter uma pausa no trabalho, né? Obviamente, eu voltaria da estaca zero no meu trabalho, em termos profissionais. Mas eu conversei com o Fernando, que era o pastor, e eu falei assim, Fernando, é isso, o que você acha? Tal. Ele me deu um livro para ler. O livro falava sobre a vontade de Deus. E como que a gente acha que Deus, esse autor explicando assim, que Deus, ele interfere em cada pontinho da sua vida. Até na roupa que você veste, o que eu comi hoje, tal. A gente acha que tudo é um storytelling de Deus para sua vida. E não é assim as coisas. A sua vida não é uma historinha contada em que nada vai fugir dos olhos. É que é difícil explicar isso de uma maneira que não pareça que eu estou de uma forma inferindo que Deus não é soberano. Não, ele é soberano. Deus é soberano. Porém, dentro da soberania dele, existe a sua livre escolha de coisas. Eu poderia ter continuado na igreja? Poderia. Sim. Arcar com as consequências de fazer um tratamento num hospital público. Nem por isso talvez tivesse sido errado. Exatamente. Era só uma questão de uma escolha que talvez você trilhasse um caminho diferente, né? Exatamente. Mas nada foge da soberania de Deus. Nada foge da soberania de Deus. Isso que, na época, eu conversei com o Fernando, ele falou, cara... Ele te mandou fazer listinha de prós e contras? Não. Não, porque a gente já conversava muito sobre isso, né? E ele falou... Aí você estava já num momento de... vamos dizer, no auge da crise, você precisava tomar algumas decisões rápidas, né? Tem decisões médicas que são rápidas. Sim. Existe uma necessidade de tomar decisões rápidas. Sim. Essa era uma delas. Essa era uma delas. Todo mundo já passou por isso. Você já passou por isso. Você tem que chegar a um ponto de assim, ou eu tomo uma decisão, Sim. ou eu vou ter consequências piores do que eu não tomar a decisão. E uma das coisas que foi que o Fernando lembra até hoje, foi assim, agora eu estou me sentindo velho para o ministério. E a minha oportunidade é passar. Ele falou assim, cara... A gente pode discutir se você é novo demais, 27 anos, mas velho não. Porque o ministério não é para pessoas novas, né, 17, 18 anos. Pelo contrário. Quanto mais experiência de vida. E ele falou, você vai deixar de servir a Deus? Eu não estou entendendo, né? Eu falei, não. Então, estar inserido dentro do ambiente de forma integral, sendo remunerado pela igreja... É legal, é importante, mas não estar e servir a Deus também é importante, também faz parte dos planos de Deus. Não de forma integral, mas de forma com o coração integral no momento em que você está. Exatamente. Né? E aí você volta. Eu falo muito, né? Não, aí você volta. Não, me mandaram fazer um processo de como ser uma apresentadora de podcast. Disseram que eu não posso falar muito, disseram que eu não posso interromper as pessoas e disseram que eu não posso contar coisas da minha vida. Então eu vou deixar você falar Entendi. tudo. Não é verdade, chefe? Não é verdade? Então, você não pode fazer tipo Faustão, assim, não né? Não posso mais, antes eu contava piada, agora eu vou contar só meia piada. Meia piada. Deixa suspense. Aí você volta pro trabalho. Volto pro trabalho e continuo trabalhando na igreja. Como Sim. assim? Aí a pessoa, como assim? Eu continuo servindo nos ministérios. Eu não deixei de ser um cristão porque eu saí do ministério em tempo integral. Então, eu continuei servindo. Na época, eu servia com juventude, continuei servindo, continuei me aprimorando em dar aula, que é o que eu gosto.
E continuei. E as pessoas falam assim, cara, Discipulado. as pessoas me viam na igreja por muito tempo ainda como o Bruno que está no ministério. Porque as pessoas não precisavam saber de tudo. Sim. Na época não tinha Instagram, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, mas até hoje a gente não conta também tudo que É, tá não conta acontecendo, tudo. né? Mas tá bom. E tudo bem, assim, e ok. E até hoje eu tenho acredito eu, um excelente relacionamento com todos os pastores da Igreja Fonte. Você chama eles pra sua casa? Chamo eles para minha casa. Pra fazer churrasco? Churrasco ou frango, pão com frango. Pão com frango. Mas- Gente, mas o pão com frango dele... É. Na verdade, não é ele que faz, é a Marina. A Marina que é a boa cozinheira do negócio. Ela pega Brownie aquilo. da Marina. Até hoje o Matias. Ai, mãe. Matias não, Levi. Ai, mãe, o brownie da tia. Tinha que pôr pra vender esse negócio. Aí continua, vai, vamos Mas lá. assim, Então tem ótimo eu nem sei se eu relacionamento. posso falar o nome das pessoas aqui, tem problema? Tem Pode. direitos autorais? Não, Como que é? Só você não falar mal. Se você Não, falar mal, falo aí a bem. gente tem que cortar, Na né? época eu fazia discipulado. Se você não conhece discipulado, é uma prática normal na nossa igreja, né? De um acompanhamento pessoal, né? Com o Marcelo Berti. Eu sempre fui muito amigo. Um dos meus melhores amigos é o Fábio Gregório. Na época eu andava muito Que com... é um dos pastores lá Que da é um dos Igreja pastores da Fonte. igreja. Ele falou IBCU, que a IBCU Explica, passou. é o a velho. IBCU passou. É que ele é velho lá na igreja, né? Ele passou. A IBCU mudou de nome e ela se transformou na Igreja, Igreja Fonte, Fonte. que hoje é Igreja Fonte. Eu muito contato com o Edson, que foi pastor da igreja, hoje está no sul do país. Então, assim, eu mantive... Sempre trabalhou muito com missões. Muito um com missões, querido. com escolas públicas. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento com eles, não deixei de servir. Sim. Aí foi uma só pergunta assim, mas você questiona Deus? Às vezes eu paro e penso assim, por que eu não continuei? Mas Deus me lembra, Bruno, foi necessário um processo de aprendizado. Sim. Porque aí tem outros pontos de virada que aconteceram aí, né? Tiveram outros. Outros pontos. Bom, vamos lá. Vamos então, lá. Você falou da doença de Crohn. Só uma coisa sobre a doença de Crohn, uma curiosidade minha. Ela é controlável? Você consegue controlá-la? Você toma remédio ou é só alimentar? Ela é controlável. É importante ter um acompanhamento multidisciplinar, médico, né? Ter um nutricionista, prática de esportes. Olha o tênis aí. O tênis, a corridinha Não, aí. tem corridinha aí. Olha o xadrez. E o xadrez entra onde? O xadrez, sei lá. Fica só pra você ser inteligente. Só pra pagar de gatinho. Pior que meus filhos, eles jogam xadrez, o Matias e o Levi. Vou Com meu jogar com pai. eles. Aí, ó. Eles jogam muito bem. Eu não sei, eu sou dama, olhe lá. Eu falo, a dama não come do lado? Assim, não, mãe. Dane-se esse negócio aqui. O xadrez é um esporte interessante Sim. para as crianças, né? Desenvolve um raciocínio Sim, técnico, muito, lógico, sim. né? Então, se você se controla de forma como um todo, a saúde de forma integral. De forma integral. É importante o controle alimentar, mas existe medicamentos hoje, né? E é interessante isso. A medicina voltada para gastroenterologia é a que mais cresce em termos de produção de conhecimento acadêmico, desenvolvimento de novos medicamentos, etc. Então, o medicamento que eu tomava em 2011 não é o mesmo que eu tomo agora em 2024. Já é um super avançado. Entendi. E essa doença ela é marcada por crises. Então, você tem crises que estão ligadas ao lado emocional. Porque ela é uma doença autoimune. Você tem que baixar a sua imunidade. Ok. Então, você pode ter a incidência de outras doenças. E a sua imunidade baixa o seu espírito, vamos dizer assim, você às vezes se prostra na vida. Sim. Você fica mais... Isso traz crises. E nessas crises, você pode ter a crise da doença. Da doença. Entendi. Perda de peso, aí uma série de consequências Bom, que são legais. Muito bem. Aí você, durante todo esse tempo, você disse que teve todo o sustento e apoio, tanto da igreja como dos amigos. Você entendeu que Deus estava ali suportando e você volta para o mercado. Você volta a trabalhar e continua nos ministérios trabalhando, não de forma integral, mas trabalhando ativamente na igreja. E aí acontece um segundo ponto aí. Sim. Quando foi? Vou contar. Primeiro, você foi para Recife. Quando que você foi para Recife aí? Vou contar também. Primeiro, essa água aqui é cenográfica ou é água mesmo? Não, acabou. Você quer mais? Não, tem um pouquinho aqui, meu. A gente pode fazer uma pausa e dar uma água para você. Você quer? Vamos fazer uma pausa. Então, peraí.
Não é cenográfica. Não é, né? Existe água aqui mesmo. Então pronto, a gente já colocou mais água pra ele. Agora você tá bem, Tô bem. hidratado. É porque o assunto agora vai... É que agora o bicho escalonou. vai pegar. Vamos para o segundo ponto. Sim. E aí, conta onde você estava em Campinas, voltou. Pra onde você foi? Eu fui para Recife a trabalho. Ok. Eu tive depois um crescimento profissional interessante, assim. Gosto muito do trabalho também, na minha empresa. E fui crescendo, fomos para Recife. A Sofia tinha 2 meses. Pedro já nasceu, Pedro já Sofia nasceu, teve 2 meses. Sofia 2 meses. Eu fui, na verdade, convocado para ir para Recife no dia que a Sofia nasceu. Ai, que maravilha. Eu no hospital, e o meu chefe me liga, você vai para Recife. Meio que assim, sim, senhor. Claro, senhor. Claro, senhor. Claro, Que dia? senhor. Agora? Quando? Agora? Posso Pode ser aqui? Posso só esperar nascer? Pode, só um minutinho. Pode ser 3 dias, daqui 3 dias. Aí vocês foram para Recife. A gente foi para Recife, ficamos lá 1 ano e meio. Como é que foi ficar Muitas lá? crises da doença. Da doença. Porque era emocional. Não, o médico falou... Também, mas o médico falou assim, os bichinhos aqui são diferentes dos bichinhos de lá. De comida. Tipo, o alimento lá é diferente. O hábito alimentar O hábito também. alimentar é diferente. Muda muito. E até o seu organismo se adaptar. Então, eu tive muitas crises. Ficava no hospital, às vezes, 3, 4 dias, tratando. Você ficou 1 ano lá. Fiquei 1 ano lá. Pô, então foi tenso. Foi tenso. 1 ano e meio. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Tá. E você volta por quê para Campinas? Questão profissional. Também Profissional. trouxeram de volta. De tá. volta, tranquilo. Isso aí, isso é normal, empresa. Tudo bem. Ai, não ficou na praia, né? Voltou pra cá. Eu morava, deixa eu falar isso pra pra lá. você que tá me ouvindo aí. Eu morava em Recife. Eu amo Recife, amo as pessoas que estão lá, as pessoas que eu trabalhei lá. Assim, é o melhor lugar que eu já trabalhei, sem sombra de dúvidas. Tanto pelas pessoas, pelo trabalho, pela cidade. E eu saía de casa, a Marina falava assim, sábado de manhã. Porque lá o sol das 5 da manhã é sol de meio-dia. Ai, tipo... Então você acorda, 5 da manhã você tá acordado. Eu fui uma sol. vez só pra Recife. A Marina falou assim, vamos pra Porto de Galinhas hoje? Ah, foi pra lá que eu fui. E daí? 40 minutos de carro. Gente... Não, vamos abrir um parênteses Fala. aqui, já que... não tô hora. nem aí pro meu chefe. E você gostava de Porto de Galinhas? Na verdade... É o Caribe brasileiro mesmo? Na verdade, do lado tem a Praia do Cupe, que poucas pessoas conhecem. Na verdade, as pessoas conhecem. Tem um hotel que chama Nainai, que é famoso. E a gente Mas aí a praia é privativa pra galera do Nanai. Sim, mas a gente, como era... Nós éramos locais, né? Ok. Vocês podiam entrar. Eu era do Nordeste, né? E a gente tem uma praia no Cupe que era acessível sem ser pelos hotéis. Entendi. Tinha um bar, Que é mais né? tranquilo. Uma estrutura de um bar, com estacionamento e tal. Que os caras eram demais, era uma família que cuidava. E você entrava assim, você caminhava, às vezes 500 metros dentro do mar, com peixinhos, assim. O negócio é fantástico. Então a gente tinha muito disso dos passeios, da família. E as crianças. As né? crianças crescendo naquele ambiente. Quando eu fui pra lá, eu gosto assim, a gente foi com tudo na vida é uma questão de expectativas. Sim. Né? Qual é a expectativa? Tô indo pro Caribe brasileiro. Cara, o que você imagina o Caribe brasileiro? É que eu nunca fui pro Caribe, né? Não, nem eu, mas aí você tá imaginando que é o Caribe brasileiro. Aí fomos com um casal de amigos, a Camis e o Fê foram juntos. Ninguém tinha filho. Foi, encontramos Paulinha e a Lê lá sem querer. Foi... Aí, meu amigo, a gente ficou num hotel era all inclusive, então era muito legal. Só que aí a gente foi. E esse nosso amigo, de novo, Alexandre, esta é pra você, esse corte é pro Lê. Pra tá? ele, pra lá. Tinha os passeios, não tem? Que você vai Catamarã. vendo os corais, o catamarã, que você vê os corais e tal. E aí ele tirou uma onda com a minha cara, porque ele ia ver cavalos marinhos. E eu não tinha pagado por esse passeio. Eu falei, não vou. Não tava no pacote. Não tava no pacote, não tinha grana naquela. Eu falei, não vou. E ele foi. Sabe como foi o passeio dele? Alexandre, este corte é pra você. Ele foi, catamarã e tal. E aí ele se gabando. Como a gente conhece o Lê? Sim. Hoje eu vou ver cavalos marinhos, que ele foi, catamarã. Ele permaneceu no catamarã. O cara desce com um vidrinho assim. Aí ele mergulha, pega um negocinho, né? O cavalo marinho. Todo mundo tá vendo. Gente, vocês estão vendo o cavalo marinho? Tá ótimo. Obrigada.
volta. Foi esse o passeio Excelente, dele. parabéns. Entendeu? Parabéns, Alexandre. Ó, ele Cavalo ficou muito marinho, feliz. A gente vai ter show que de chamar bola. ele pra cá. Mas eu, assim, o que eu percebi de Recife é que as pessoas, elas eram extremamente receptivas. Assim, Sim. era um negócio muito... É que assim, Porto de Galinhas é a parte turística, né? Então É. tá todo mundo lá. Todo mundo quer te servir ali, né? Como a gente conhecia já as praias em volta, a gente frequentava outras praias, que eram as praias dos locais, né? Vamos dizer assim. Obviamente, nós não somos nascidos no Nordeste, eu e a Marina, mas a gente já estava ali inserido na cultura, Sim. né? Tanto que até hoje... Vocês iam numa igreja lá. Íamos numa igreja Sim. lá. Tanto que até hoje íamos num grupo pequeno, a gente estava já envolvido, né? As crianças na escola e tal. Até hoje o meu sobremesa preferida é bolo de rolo. Porque é de lá. Porque é de lá. Eu amo bolo de rolo, assim. Todo mundo que vai pra lá, eu falo, cara, traz bolo Traz de bolo rolo. de rolo, é. Porque eu gosto muito da culinária deles, assim. Voltou. Voltei e beleza, a vida segue, profissionalmente excelente. Sofia nasceu, então estamos caminhando e tal. E voltei sem crise. Detalhe. Fala. Você não contou uma coisa que aconteceu com a Sofia lá. Tem que contar? Vou contar. O Bruno tem Fala. muitas histórias de virada. O que aconteceu com a Sofia lá? Eu estava no trabalho, porque assim, nossa rotina de manhã qual que era? Vida tranquila. Família Doriana, sabe? Ai, total. Ali. Acordava de manhã, tomava café. levava o Pedro no colégio, que ele já Ok. tinha idade, a Sofia não tinha, né? Bebezinha, voltava com um bolinho, com um pãozinho, com alguma coisa gostosa, assim, para comer para casa, para apartamento lindo, dava para ver o mar, assim, de longe, blá, blá. E a Marina falou assim, Bruno, hoje eu vou fazer diferente, eu vou te deixar no trabalho e vou pro shopping Rio Mar, que fica logo depois. Vidão, hein, Marina? Vidão. Ela tava... Fecha parênteses. E aí eu falei, beleza, porque o costume era eu ir pro trabalho, ela ficava em casa, porque a Sofia era muito pequena, ela tinha que buscar depois o Pedro, aquela logística de toda mãe, não sei se você sabe. Não, né? Eu imagino. Imagina, né? Tá, só imaginando aqui. E aí eu falei, tá bom. Então ela me deixou no trabalho, seguiu pro Rio Mar. E o Rio Mar era assim, 5 minutos dali. Tô no trabalho e tal, eu tinha minha sala separada, né? Lá eu tava gerenciando a equipe, então eu tinha minha sala. Comecei meu dia e tal. Toco meu telefone. Marina. E para quem conhece a Marina, sabe que ela não usa o celular dela. Ela nem deve saber onde está o celular dela agora, nesse momento. Às vezes passa semanas sem ela ver o celular. Então, quando ela liga, eu atendo de imediato. E ela liga desesperada. A pior coisa para um pai de família, para uma mãe de família, para qualquer pessoa, é você ter do outro lado a sua pessoa amada desesperada. Sem conseguir comunicar exatamente. Sem conseguir comunicar. E ela falava assim, Bruno, tô numa ambulância com a Sofia, indo pro hospital. A Sofia... E desligava. E eu ligando, eu falei assim, o que tá acontecendo? O hospital... Eu esqueci o nome do hospital agora, é o nome de uma santa, né? Santa Gertrudes, sei lá o quê. Tô indo pro Santa Gertrudes. E aí o pessoal ao meu redor, as pessoas, a equipe que eu gerenciava, eles viram o meu desespero. Que eu sou um cara mais comedido nas minhas ações, assim, no meu... Eu sou bem comedido na voz, no temperamento. E eles me viram desesperados. Estava fora do... Fora do prumo. Aí a moça perguntou pra mim assim, uma colega muito querida, ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, a Marina tá indo pro hospital com a Sofia. Eu não sei se é ela ou se é a Sofia. Ela falou, qual é o hospital? Esse daqui, não é Santa Gertrudes, mas... Santa X. Santa X. E eu tenho que ir pra lá. Eu falei assim, vamos pra lá. Só que para quem conhece Recife, o trânsito é um caos. Você se movimenta em 2 quadras em 40, 50 minutos. Meio São Paulo, assim, né? E a gente chegou lá. O que aconteceu? A história real. A Marina chegou no shopping, foi naquela área de bebês lá, de família, né? Para pegar um carrinho de bebê. Do lado dessa área de bebês ficava o corpo de bombeiros do shopping, né? Que tem aqueles atendimentos e tal. Coisa que tá lá para não usar, né? Mas tá lá, graças a Deus que tá lá. E ela colocou a Sofia no carrinho. Sofia tinha 11 meses. Nenhum ano. Colocou a Sofia no carrinho e foi amarrar a Sofia. Aí a moça falou assim, mãezinha, sua bebê tá chorando muito. Ela, eu sei que ela... Mas ela tá virando o olho. A Marina olha, assim, a Sofia começou a convulsionar. Convulsão. A pessoa virando o olho, assim.
Aí, na hora, a mulher já chamou o bombeiro, a atendente lá. O bombeiro veio e fez o primeiro socorro e colocou na ambulância e foi. Então, realmente, foi um intervalo de tempo rápido que tudo isso aconteceu. Entre ela me deixar no trabalho e acontecer tudo isso. E eles foram na ambulância e ela convulsionando esse tempo todo. Chegou no hospital, eu cheguei junto com eles. O bombeiro, uma pessoa fantástica, assim, não lembro dele, o nome, obviamente, lembro do rosto dele. Ele falou assim, eu só vou embora quando você me autorizar a ir embora. Eu falei, cara, se você puder ficar um pouco mais, eu preciso entender o que está acontecendo. Ele explicou, olha, eu tenho que fazer a anotação do shopping e tal. Ela começou a convulsionar às 9h40. E eu falei, cara, mas que horas são agora? Ele, 10h20. Eu falei, sem parar de convulsionar. Ela está convulsionando há 40 minutos. Isso tinha 10 profissionais da saúde em cima dela. Médico, enfermeira, todo mundo em cima da Sofia. E a Sofia convulsionando. Uma criança de 11 anos convulsionando. 11 meses. 11 meses, desculpa. E a Marina... Em estado de choque. Em estado de choque. Uhum. E aí eu falei para essa amiga minha de Recife, a Mirelle, falou assim, leva a Marina embora. Leva ela para buscar o Pedro e eu fico aqui. E a Sofia convulsionando. E uma hora eles conseguiram estabilizar ela. Aí eu virei pro cara, o bombeiro do shopping, e falei assim, cara, que horas são agora? Aí era 10h25. Falei, dá baixa, pode ir embora, pelo amor de Deus, né? Você já fez, o que você fez já foi mais do que o suficiente, né? Ele pediu para eu assinar o documento e eu conferi essas horas. Eu tenho essas horas na minha memória fotográfica, de olhar aquele documento que eu assinei e falar, minha filha convulsionou por 45 minutos de forma ininterrupta. E aí eu, parado na frente da cama dela, todos os profissionais da saúde saíram. Sabe aquela cena de filme, assim, que você... Tá sozinho. Eu e a Sofia, e assim, eu amo todos os meus filhos, obviamente, né? Mas o meu sonho sempre foi ter uma menina. A Sofia, assim, ela é a princesa da casa, né? E aí eu vendo ela assim parada, e o que eu vou contar agora talvez possa chocar alguns espectadores. Aí, depois, se o chefe quiser cortar, não tem problema. Não vai cortar nada. Vai cortar ninguém. Eu tô parado assim, e novamente, não tinha mais ninguém naquela sala. Era uma sala, tipo, uma sala de chegada no hospital, né? Mas cheia de equipamento. Eu olhando para ela parada assim, orando, assim, Deus, por favor. Porque ela tava inconsciente, né? Aí ela parou de convulsionar, mas inconsciente. E eu falei, Deus, por favor, não deixa a Sofia morrer, não sei o quê, tal. Chegou um cara do meu lado e falou assim, você sabe que ela não vai ficar normal, né? Eu falei, Deus sabe todas as coisas. E quando eu virei pro lado, esse cara não estava mais do lado. E até hoje eu não sei quem é esse cara. Mas uma boa... Que não vinha com boas palavras, né? Palavras de vida. Exatamente. E eu falei, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor deu, o Senhor sabe se o Senhor tem que tirar ou não. O meu pedido é... É a segunda vez que você está usando esse versículo hoje, hein, garoto? É a segunda vez. Preserve minha filha. Não só da morte, mas também das consequências neurológicas que ela pode vir a ter. E aí levaram ela para um quarto de UTI. Ela não chegou a ser entubada. Foi entubada, tudo. Ela estava... Era quase um vegetal. A Sofia virou ali, em poucos momentos, um vegetal. Tiraram todos os exames possíveis e imagináveis. E aí eu era muito conhecido na empresa em Recife. Eu era uma pessoa conhecida lá. E aí chegou o conhecimento da melhor médica da região, neuropediatra, do que tinha acontecido com a minha filha. E essa pessoa foi lá. A médica foi lá. Pro bono, assim, enviada por Deus, e foi avaliar a Sofia. Já acordada e tal. Ela falou assim, olha, eu quero acompanhar a sua filha pelos próximos meses pra gente fazer um tratamento neurológico nela e tal. E aí, beleza. Então, ela foi primeiro esse contato inicial. A Sofia saiu da UTI depois de 2, 3 dias. Não vou lembrar agora exatamente, né? Mas foi para casa, todo aquele cuidado. E a gente levando essa médica. Quando a gente chegou a primeira vez na médica, ela falou assim, eu vou querer que ela venha aqui depois que ela sair da UTI. Ela venha depois de... Vai dar 7 dias. Ela vem aqui. Quando ela viu a Sofia entrando
Porque ela já estava começando a engatinhar, a andar, sabe aquela coisa? Uhum. Quando De ela quase um aninho, assim, É, né? de quase um aninho. É. Quando ela viu a Sofia, ela falou assim, essa não é a Sofia. Eu falei, claro que é a Sofia. Não, eu troquei Eu do troquei. hospital. Pode trocar? É aquela piada do pai com a mãe no hospital, né? Vai lá e troca a criança. Tá suja. Tá sujinha, vai lá e troca. Troca. Aí, Troca por outra. eu falei, não, é a Sofia. Ela falou assim, não existe isso. Não existe convulsão em criança de 40 minutos em que a criança tenha as faculdades mentais preservadas. Como que você não queria falar sobre isso, Boroto? Eu falei assim, me explica melhor. Não, né? vamos conversar melhor sobre isso. Não, me explica que eu vou te explicar o que eu acho também. E ela falou, cara, é uma super profissional. Reconhecidíssima no Nordeste, assim. Na época, estava tendo uma crise de... Como é que é o nome da doença? Que o mosquito não é chikungunya. Chikungunya, não. Chikungunya e... Que dá hidrocefalia. Microcefalia. 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 Zika. Zika vírus. Na época, o Nordeste, a cidade de Recife, foi o polo do Zika vírus. Tanto que a gente ficou tempo suficiente em Recife para ver crianças com microcefalia circulando, assim, em hospitais, onde a gente frequentava em shopping e tal. E ela falou assim, o que a Sofia teve foi uma convulsão causada por um pico de febre, convulsão febril. Mas convulsão febril, ela falou assim, no máximo... Explodindo. 5 minutos. Não 40. Depois disso, a pessoa que tem a criança, geralmente acontece, ela vai ter um problema Sim. neurológico. Não tem como. Qualquer sequela que seja. Qualquer sequela, perda de movimento, perda de... Alguma coisa ela vai ter. Quem conhece a Sofia hoje, só quem conhece, porque a gente não coloca foto de criança em rede social lá em casa, a Sofia é a criança talvez uma das mais espertas e inteligentes que eu conheço. Não, ela é. E ela é, cara... Ela não tem sequela. Muito pelo contrário. E aí eu falei pra essa médica... Toca violino. E eu falei pra essa médica assim... o que aconteceu foi um milagre de Deus. E ela, acho que de bom tom, falou assim... que bom, pai, não sei o que, tal. Mas ela sabe que foi um milagre. Porque não existe. Você pode pesquisar. Você que tá aí no Google, né? Você fica... Já que você ficou no Google lá pra saber o que era a doença de Crohn, já põe já aí. vai e coloca aí convulsão febril... E vê o tempo que uma pessoa pode convulsionar. Boroto, e nesse momento... Tudo bem, que vocês ficaram ali, você orou, teve uma experiência, vamos dizer, sobrenatural ou não, enfim, de ouvir algo, e você estava com uma filha que era o sonho de vocês, mais uma vez um sonho. Com uma doença. Com uma doença que também veio do nada. Você achou que você fosse perder sua filha? Sim. A Marina ficou como? A Marina ficou muito mal. Porque a Marina ela é uma super mãe, assim, ela se dedica muito aos filhos, ela ama os filhos, né? Mas ela tem... Vocês são muito equilibrados. É que eu e o André, a gente é muito desequilibrado. Aí quando a gente tá com vocês, a gente se acha mais desequilibrado ainda. Mas ela tem um... Não, ela sentiu muito, assim, ela emagreceu, ela perdeu peso, ela ficou... Não por doença, por estresse emocional, Sim. né? E eu lembro uma coisa, aí eu vou falar outra coisa, que talvez o chefe vai cortar de novo também. Mas isso daí eu vou acompanhar essa edição, pode deixar. Nós temos um perfil na nossa casa de disciplinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Sim. Isso envolve, de fato, uma disciplina mesmo, assim, a gente é muito contundente quanto a isso, né? Os nossos filhos, eles têm que ser educados para nos respeitar, para nos honrar. Eles não são os donos da casa. O dono da casa sou eu e a Marina. E eles não são os reizinhos da casa. Então, a gente tem isso muito contundente. A Sofia, ela ficou muito tempo sendo paparicada. Sim. Com essa de forma natural, com né? essa pequenidade. Sim. E eu vou falar uma coisa que vai assustar as pessoas. E a Marina não queria mais disciplinar a Sofia. Inconscientemente. De forma inconsciente. De forma também consciente, assim. Não, mas se ela chorar, porque ela chorava, quando ela chorava, ela perdia o ar. Entendi. E a gente dá medão, cara. Dá um medo. Dá. Só que a Sofia começou a ficar...
Como é muito esperta Como a criatura, natureza pecaminosa Ok. já vem no embutida, ela começou a ficar muito espertinha. Muito danada. Mesmo pequena, a gente está vendo isso de novo com o João agora com 1 ano e 7 meses, ele já tem todas as capacidades e condições de exercer a pecaminosidade de forma integral. E de entender o que é e E o que não é. entender o que é e o que não é. Sim. E a Sofia gritava, esperneava, jogava coisa no chão. Eu falei assim, Marina, é o seguinte, decisão minha agora aqui. Nós vamos disciplinar a Sofia. Nós vamos conduzir ela nos caminhos do Senhor, naquilo que a gente entende que é o certo. Sim. Porque eu preferiria que minha filha tivesse falecido do lado que eu não conduzir ela e deixar ela para um caminho de morte futuro. Isso aí. Ela tem que entender quem que são os pais dela. É um caminho de morte em vida, né? E nós vamos conduzir ela nos caminhos do Senhor. E Deus vai honrar, e Deus vai fazer aquilo que for melhor. E se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Terceira vez, Boroto. Mas nós vamos fazer aquilo que é necessário. E graças a Deus, a Marina, ela entendeu. Acatou, sim. E aliás, extremamente educada, Sofia, o Pedro. O João é que ele é fofucho. Ainda Ele é não pode fofuchinho, falar que é fofucho. Mas extremamente... Aí voltamos. Eu tô cheio de aí. Até quarta vez que você fala aí. Aí, é que ele tinha que ter uns 3 podcasts só dele. Ponto de virada 1. Esse não foi foi a um- mudança. Não, foi a foi um mudança. ponto- A primeira foi a mudança. A doença, A né? doença e a mudança de volta, saída do Ministério de forma integral. Mudaram de cidade, tiveram uma super crise, além da sua crise de saúde, essa com a Sofia. Crise familiar, né? Uma crise familiar. Volta para Campinas. Volto para Campinas, trabalho normal, Vida que segue. vida que segue, vida feliz, deixamos as crianças, Pedro e Sofia com meus pais, vamos pro Chile, eu e a Marina. Ai, que delícia. Fantástico. Nunca mais vamos viajar, né? Vamos lá. Não, uma viagem fenomenal, assim. Tem umas fotos lindas, assim. A gente tirou lá em vinícolas e tal. A gente foi, assim, uma semana pra gente, né? Restaurante, a Marina gosta muito de restaurante. Vocês foram no giratório? Ou não? Não fomos nesse. Ah, esse Fomos daí. em outros. Foram em outros. E muito bom, assim, o passeio. Voltamos, e eu voltei a trabalhar. A Marina ficou um tempo com meus pais ainda. E eu com febre. Que febre, né? Tomava remédio. Trabalhando. No meio da tarde, febre. Remédio. Baixava a febre, trabalhando. Chegava em casa e a Que Marina... menino trabalhador, vai. Chegava em casa, a Marina tava em outra cidade. Febre de novo para dormir. Tomei remédio. Dia seguinte, mesma coisa. Só para as pessoas entenderem, seus pais não moram em Campinas. Não moram em Você Campinas. estava em Campinas e ela Marina em estava outra lá cidade, em isso. outra cidade, com seus pais. Tá? Exatamente. Para aproveitar as férias das crianças com os Sim. avós e tal. E aí, 2, 3 dias febre. Eu falei, cara, vou no hospital. Fui no hospital, o cara falou assim, mas quanto tempo? Tal. Pegou o quadro clínico, né? Doença de Crohn, não sei o quê. Falei, cara, estranho. Faz o seguinte, vai para casa, toma esse outro remédio e acompanha. Se tiver febre de novo, quando você voltar, eu vou te internar. O médico X lá, plantonista. Aí, como todo bom homem, né? Demorei mais uns 20 dias para voltar ao hospital. E tomando remédio. Blá. Ai, gente, não faz isso. Tá? Continua, Boroto. Você que é homem, você sabe. A gripe masculina pode matar. Põe aí no Google. Põe no Google. Você já tá pesquisando várias Parece que coisas. gripe masculina, aliás, é pior que dor de parto, né? Ah, é mesmo. Lá em casa, meu Deus do céu, tão gripado, vai todo mundo morrer. E aí eu tive que voltar no hospital. A Marina voltou para casa. Você tinha febrão, era Febrão de 40 graus, assim, torando. Voltei pro hospital, o cara me internou. A Marina voltou para casa, tal. Comecei de novo a perder peso. Mas aí eu vou te falar o que é perder peso. Eu já estava pesando 65, hoje eu tô com 68. Eu perdi 20 quilos em 10 dias. E ninguém sabia o que era nesses 10 dias. E o que foram esses 10 dias? Desesperadores. Porque eu olhava no espelho e eu me via definhando. Cada pessoa que ia me visitar parecia uma visita de despedida. Então as pessoas iam lá, olhavam para mim, eu via... Assustavam. Eu via pelo olhar das pessoas. Teve um tempinho desses dias depois que eu... Não, nesses 10 primeiros dias foi isso.
Depois eu fiquei em quarentena, numa ala específica do hospital, porque descobriram que eu estava com tuberculose. Aí que eu falo, onde que eu peguei a tuberculose? Não sei, mas a doença autoimune que eu tenho, como eu tenho que tomar remédio para baixar a imunidade, ela abre o quê? Você abre portas, Caminho né? para outras doenças. Pode ser no Chile? Pode. Pode ter sido no avião. Pode ter sido em qualquer no lugar. táxi, Sim. sabe? Tipo, no Uber. Pode ser em qualquer lugar. E aí, esses 10 E dias... você tossia? Tossia. Tipo aquela tosse Dor, de tuberculoso, assim? E aí, então 10 dias, 20 quilos. Então eu passei a pesar 45 quilos. Passado mais uns dias, 40 quilos. Bom, estou morrendo. Estou morrendo. E aí, aí as pessoas vinham visitar, a Marina, tal, não sei o quê, tudo bem, vamos lá. Esse é o seu segundo ponto de virada. Segundo ponto de virada. Porque eu sempre fui um cara muito estressado, assim, muito controlador de tudo. Não, gente, parou. Ele falou que ele era tranquilo. Não, nós estamos com alguns problemas de comunicação. Ele falou que ele era tranquilo, comedido e tal, agora estressado, vai. Estressado, mas as pessoas não percebem. Por quê? Porque eu internalizo. Ah, ok. E eu sou controlador. Tudo tem que estar no meu controle. Ok. E aí... Controlador do tipo, você precisa saber, você tem plano pro futuro, Exato. você sabe o que vai acontecer. Tá isso. Não um controlador ditador, né? Porque Não, senão vai não. parecer que ele não é. Olha a carinha de bonzinho que ele tem, não é isso aí não. E aí eu tô lá assim, aí fiquei na quarentena, porque não sabiam se era uma tuberculose que transmitia ou não, no final não era. Me lembro dessa época, toda a igreja orando por você, antes do diagnóstico, porque... Eu vou contar uma história sobre oração, e eu vou olhar pra câmera agora. Pode fazer o corte, vai. É o seguinte, eu lembro até hoje do Fábio entrar na sala do hospital e falar assim, Bruno, nós gostaríamos de que você colocasse alguma coisa, porque eu sou muito reservado, você me permitisse colocar na igreja, durante o culto, um pedido de oração a seu respeito. E queria que você escrevesse o que você quer que ore a seu respeito. Três coisas para orar, família, doença. Falei, Fábio, não quero. Não quero que as pessoas saibam o que eu estou passando. Eu prefiro ficar no anonimato. E o Fábio falou assim, Bruno, você está menosprezando. Ele não usa essas palavras que o Fábio é muito educado. Você está deixando de lado o poder da oração que uma comunidade de fé pode ter sobre a sua vida. A gente conversou isso no hospital quando você foi visitar o André, Exatamente. Lembra? E eu falei assim, Fábio, você sabe o que eu escreveria, escreve o que você escrever e está autorizado, pode pedir para a igreja orar sobre a minha vida. Eu não sei explicar. E não tem como explicar para você, transmitir aqui, porque existe um distanciamento natural aqui do virtual. Mas aquele dia em diante, eu comecei a perceber um agir de Deus na minha vida. De cuidado, das pessoas que vinham falar comigo, até a forma como o remédio era aplicado. Você ficar um mês no hospital e você ser bem tratado, etc. E assim... Não, e perdendo peso, veia e outras coisas. Exatamente. O cuidado de Deus em trazer versículos bíblicos, trazer uma ponderação, trazer músicas, louvores, e você lembrar e saber que as pessoas estão orando por você. Tanto que eu voltei depois e pessoas que eu nunca conheci falavam assim, eu orei por você. Sim. E aí, estando no hospital, depois que passou a quarentena, e descobriram, assim... Não, na verdade, não tinham descoberto ainda. Me deixaram em quarentena porque suspeitavam. O médico chegou, que era o infectologista, e falou assim, que eu acho que é o papel dele. Quarentena da Marina não poder entrar? Ninguém podia entrar. As pessoas entravam sozinho, mas, tipo, sozinho? As pessoas que entravam, elas tinham que estar aparelhadas. Uns 3, 4 dias, talvez, assim, até chegar um diagnóstico mais claro, né? Okay. E aí o médico chegou e falou assim, olha, seria interessante vocês se prepararem. Falou pra mim e pra Marina, porque o Bruno talvez não sobreviva mais uma noite. Aí a casa caiu, né? Como diria o pessoal, o gato subiu no telhado. E já tinha os outros gatos lá em cima. Você fez alguma listinha, Bruno?
Aí eu cheguei, aí naquela hora ali houve choro e ranger de dente, né? Assim, Desesperador. Marina chorou, eu chorei. E aí eu virei pra ela e falei assim, com a minha sabedoria, eu falei assim, Marina, eu gostaria só que você não casasse com duas pessoas. Eu tava esperando tudo para esse momento. Isso é real. Isso Ô, é real. gente, até hoje eu não sei quem são essas pessoas. Eu tento tirar dele, ele nunca falou, mas Eu falei vamos assim, lá. são dois amigos. Esses dois vão te procurar porque são tranqueiros. Eu conheço. Mas por que são seus amigos? Não, Não, é convívio convive, só. mas são tranqueira. Foge. Viu? Mas na real, Marina... você achou que você ia morrer mesmo? Você Achei, falou, porque cara, na hora que aconteceu isso, entrou primeiro o médico, momentos depois entrou o psicólogo. aquela Quando o coisa. psicólogo entrou, eu comecei a chorar. E o cara, o cara todo bom, achou assim, por que você tá assim e tal? Não, porque você assim, veio aqui rezar pra eu morrer. você é o padre da medicina. Você veio da extrema unção, falei pro cara. Ele falou, não é isso, meu trabalho é não. passar aqui de tempos em tempos. Você É não assim. veio até agora. Você tá querendo me enganar? Você apareceu meia hora depois que o médico vem aqui. E aí, a Marina disse que aquela noite ela orou para Deus. Eu não lembro agora o trecho bíblico. Ela sabe, porque ela sabe mais de Bíblia do que eu. Aliás, os estudos que eu dou na igreja, pessoal, são uma coisa. A Marina prepara tudo. Eu só vou lá e aplico, entendeu? Ela falou que pediu para Deus, assim, que ela viu a história de um rei de Israel, que ele pediu mais tempo para Deus. Ela falou assim, eu queria que isso desse mais tempo pro Bruno. Então, isso foi em 2018. Eu tinha 34 anos. Então, Naquela época tinham dado quanto pro rei? 10? Não, 10 deu mais, ou 15, né? 10 ou 15. Eu não sei, porque o André falou a mesma história e eu tô fazendo umas contas aí também. E aí ela orou a Deus. Quantos anos as crianças não podiam ir lá te ver? Eles liberaram um dia, que foi no dia do meu aniversário, eu estava no hospital, e a Sofia e o Pedro levaram um bolinho de plástico, né, que não podia entrar com comida, etc. E foi a única vez que eu vi eles, assim, nesse mês, né. E aí eu falei, Deus, eu vou morrer, né. O médico falou, o padre da medicina entrou aqui, que é o psicólogo. Eu falei, Deus, vamos lá. Mas o meu desespero é assim, cara, eu não vou ver meus filhos crescerem. Eu não sei como vai ser o rosto do Pedro quando for adulto. Uhum. Eu não sei como vai ficar a Sofia. Uhum. Eu não vou ter neto. Sabe, você começa a ter uma série de... Eu falei assim, Deus, por quê? Eu não questionava Deus no sentido de existência. E eu não estou fazendo uma crítica às pessoas que talvez tenham crises existenciais de fé aqui. Cada um... Agora eu vou falar um não versículo bíblico. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Cada um sabe o que passa, né? Não é esse meu questionamento. Meu questionamento para Deus é assim, poxa, poderia um pouquinho mais, assim, eu quero ver eles, eu quero ter um relacionamento, eu quero estar com a minha esposa. Passou pela sua cabeça aquela coisa do tipo, então, Deus, vamos lá. Uma certa barganha. Vamos lá, Deus, lembra, desde o começo lá, eu tava querendo servir, não rolou, eu já tive uma mudança de trajeto, agora eu voltei, tava tudo bem, agora isso. Vamos lá. Por quê? Por quê? Eu? Exatamente. E eu sentia meus... Por que não o fulano que vai procurar a Marina depois? Por que não ele e eu? Não, eu senti assim que havia um questionamento no meu coração com Deus em relação a isso. Poxa, Deus, o que eu fiz de errado? Sim. Onde que eu errei? Em que momento que o Senhor entendeu que tudo bem, chegou ao fim? E aí passou uma noite. E eu já fui dormir aquela noite assim, né? Pô, pode ser que eu feche os olhos e não abra mais. E eu não queria fechar o olho. Nossa, pois assim, é que tá falando com uma calma que eu não teria essa calma, mas vai. E eu lembro aquela noite assim, eu falei assim, eu não quero fechar o olho. Porque pode ser a última vez que eu fecho o olho, né? E aí eu tinha pedido pra Marina ficar aquela noite. Já não tava mais na quarentena, né? Não tá. E eu falei, fica aqui essa noite e tal, né? E porque eu pedia muito... Por que eu falo isso? Porque eu pedia pra ela ficar com as crianças. Eu falei, não, você vai ficar com as crianças. As crianças precisam de você. Sim. Então, estamos falando de crianças de 4, 5, 3 anos, entendeu? Mas naquele momento... Mas naquele momento eu falei assim, fica aqui comigo. Sim. E Deus vai fazer o que ele tiver que fazer. E ele vai te sustentar, ele vai prover.
Aí passou a primeira noite, eu abri o olho, até ali e falei assim, opa, não é o céu isso aqui. Não é. Ou então, colocaram no céu errado. Até brinco com o André e com outro amigo nosso, o Zébio, que a gente é um dos poucos que conhece a maçaneta do céu, né? Que a gente devia combinar entre a gente qual que é a cor, qual que é a cor da maçaneta. É, porque aí vocês já falam. Chegou, não vou abrir agora não. E aí, Aliás, tá aí uma boa, viu, Rony? Você podia colocar os três, assim, fazer uma mesa redonda com os três, porque os três estavam ali no limite. E aí novamente, eu estava ainda com 40 quilos, todos os acessos possíveis no corpo, não sei o quê. Entenderam que era tuberculose e começou a aplicar o remédio. Contra a tuberculose. Contra a tuberculose. Mexeu com o Crohn? Não. Mexeu. Você tava todo não, zoado, cara, né? Tava, todo zoado. eu era um papel ali, né? Pulmão, fígado e baço. Foi a tuberculose. E aí começou o tratamento, tal, ainda no hospital. Quanto tempo de hospital? 1 mês. Ao sair do hospital é 1 mês de tratamento, é 1 ano de tratamento de tuberculose. Ok. E aí, novamente, pontos de virada, né? O que que eu aprendi disso, né? O que eu aprendi do meu deserto? Não, peraí, gente. Não morreu. Tá vivo. Não morri. Tá vivo. Spoiler. Spoiler. Ixi. Mas aí, eles foram te dando o remédio. E como que o médico veio na cara de pau depois falar pra você, então, você não vai morrer mesmo, agora você vai voltar, você vai pra casa. Não, mas eu não culpo ele, assim. Não tô culpando, só tô querendo saber como é que Por foi. 2 coisas. Primeiro, Por quê? a Marina já trabalhou no hospital como assistente social. E o certo de hospital, se você tiver aí nos comentários, você vai me corrigir, mas acho que é isso mesmo, é o médico dar a notícia do quadro clínico e das possíveis consequências. O assistente social ou psicólogo, ele entra logo depois, que é o que esse cara fez. Eu vou te dar o suporte para aquilo que o profissional da área, não é a enfermeira, é o médico, ele te comunicou. A Marina já trabalhou no hospital como assistente social, que os caras invertiam isso. Mandavam ela falar. Ela falar. Não é o papel dela, fofa, entendeu? Assim. E isso... Mas e o médico chegou como pra você, pra te liberar? Não, ele liberou depois de... Deu mais 15 dias. Então, mas ele te deu 15 dias e ele falou, olha, você teve uma melhora. Não tive melhora. Assim, ele falou assim, você vai ter que fazer o tratamento fora, mas assim, não tem mais um quadro que você precisa ficar aqui sobre o efeito de remédios, né? Então dá pra você tratar... Os remédios são via oral, dá pra você tratar em casa. Que tuberculose é vigilância sanitária, né? Então você vai pegar no postinho, toda aquela coisa. E fui pra casa. E eu fiquei amigo do pessoal do postinho de saúde e tal. Passado 1 ano, voltei a fazer exercício. Novamente, coisas que mostram, assim, a enfermeira do postinho ficou bem próxima, assim, né? Porque eu tinha que ir quase todo dia lá. Ela falou assim, cara, eu nunca vi uma pessoa se recuperar fisicamente igual você. Você perdeu 20, 25 quilos em 1 mês, em 10, 15, 20 dias. E você está pesando 68 quilos bem nesse 1 ano. Tipo, como isso é possível? Eu falei, vou te explicar a minha versão. De novo, deixa eu te falar Deixa eu te falar a minha versão. E ela, muito educada, que legal. Não, Deus faz as coisas mesmo. Eu falei, não, Deus faz mesmo. E fez de novo. Porque Deus faz nova todas as coisas. E Deus fez nova todas as coisas na minha vida. Então mudou muito a minha mentalidade de como eu encaro a vida, o estresse da vida. Até para ter mais um filho, né? Até para ter mais um filho. O meu médico atual, ele fala que eu saí da depressão. Porque assim, entenda bem, você que está me ouvindo, assim, esses quadros clínicos, né? Se você tem alguém na família, um amigo, assim, isso traz uma depressão, porque ninguém quer morrer. Ninguém em sã consciência fala assim, tá tudo bem. Não, e a gente não está preparado para a morte, na real é essa. Você não está preparado. Mas eu tenho Cristo. Se você é cristão, glória a Deus que você tem Cristo, você sabe que a sua eternidade é com Ele. Mas ninguém quer deixar a família e tal. Então você entra num quadro depressivo. Silencioso? Você teve um quadro depressivo silencioso? E aí eu saí de um quadro que os médicos falam que é de depressão para mania. É esse o termo que parece que os psicólogos usam, né? Não sou da área de psicologia, mas eles usam esse termo. O que é isso? Você está muito depressivo, você não quer fazer nada, não quer sair da cama, etc. E eu saí para um quadro de mania. Querer fazer tudo. Onde eu construí uma casa, fiz um filho, fiz mestrado. Comecei a correr.
E jogar tênis. E jogar tênis e xadrez. Ok. Aí a Marina fala assim, você tem muitas paixões. Tem. Vamos diminuir um pouquinho. E aí eu fui pra esse quadro de mania. Eu fiquei assim, cara, eu quero viver a Você fazer vida. tudo. Eu quero viver a vida, tal, não sei o que, não sei o que. Hoje eu tô um cara mais calmo. E eu encaro... Mais pão com frango. Mais pão com frango. Mais tranquilo. Economizando. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem te conhece um pouco mais de perto, assim, vendo toda a sua história, mas você sempre tem... É muito bom conversar com você, porque você tem sempre um bom humor, né? É bom conversar com você porque a gente descobre coisas interessantes, que a gente... Olha, eu também sabia disso. Mas, assim, eu percebo na sua história, na da Marina, porque, né, uma história interligada, são pitadas de graça e misericórdia de forma visível. Não foi só para vocês. Não. Era para muita gente que estava em volta. Né? Então, assim, vocês sempre foram muito queridos, com muitos amigos, mas diante dessas situações, de tudo que vocês passaram, o sofrimento, a gente falou aqui de sofrimentos que foram muito pontuais e muito fortes. Uhum. Fala pra gente o que você... com a Marina a gente conversa depois. Mas o que você realmente aprendeu? Esquece a mania, que agora quer viver a vida. O que você aprendeu? Aprendi. Olha, Débora, eu aprendi. Era algo que eu não tinha aprendido, eu aprendi. Eu aprendi a descansar no Senhor. E saber... Lembra daquela soberania que a gente falou lá no começo? De que... Eu não duvido da soberania de Deus, mas eu desconfiava um pouquinho. Pô, será que ele é soberano mesmo? E eu aprendi a descansar em Deus. Falei assim, Deus sabe o que é melhor. Ele vai conduzir por uns caminhos dele. O deserto, ele pode ser longo e pesaroso. Vai ter dias difíceis, né? Mas em todo momento, nós nos apegamos a Deus e Ele se apegou a nós. Ele nos buscou primeiro, mas olhar para isso tudo, para essa história e ver as marcas, de fato, de um Deus que cuida. Uhum. Porque no mundo nós vamos ter aflições. O nosso corpo é feito como um corpo mortal, para ter doenças, para ter enfermidades, para ter desgaste. E Deus não deixou de cuidar. Deus não deixou de dar, o que você falou do bom humor. Deus não deixou de dar... Quem conhece a Marina sabe que ela está sempre sorrindo. Sempre. Deus não deixou de dar provisão para casa. Deus não deixou de cuidar em nenhum momento. Uhum. Então, esse descansar no Senhor, por quê? Eu falei que eu sou muito controlador no sentido assim, tudo tem que estar sob planejado. Sob a minha supervisão. Ok. Coordenador do mundo, sabe? Okay. Coordenador do mundo. Sei. Eu vou coordenar o que vai acontecer. E Deus falou, cara, descansa em mim. Eu vou cuidar de você, eu vou trazer o cuidado. E isso, para mim, está totalmente interligado com o começo da minha história com a Marina, no sentido do nosso projeto inicial de servir ao Senhor. Uhum. Ele vai dizer como que ele quer que eu sirva a ele. Se ele quer que eu sirva a ele sendo um funcionário de uma empresa, mas dedicando as minhas horas, a minha capacidade intelectual, o meu esforço físico, por poucas horas, não de forma integral, para um projeto de reino, ok. E ele está mostrando para mim assim, cara, eu tenho uma história para você, não precisa ser história igual do outro. E descansa. E eu acho que a história e até os desertos são formas também, como nós passamos pelos nossos desertos, são formas de nós mostrarmos quem Deus é. Porque a gente pode falar muitas coisas, né, sobre Deus, como nós acreditamos, como nós vivemos, como nós professamos. Você pode estar de forma integral, trabalhando para o Senhor, dentro de uma igreja, dentro de um ministério. Mas se diante de um deserto, você não manifestar a glória de Deus, não que adianta. Do que adianta. E tudo isso que você contou aqui, vidas foram impactadas, você não sabe. Você pode até falar, a médica foi, foi simpática. Às vezes aquilo ficou na cabeça dela. Exatamente. E vai saber
A gente não sabe quantas vidas foram impactadas através do sofrimento. Quando eu brinco, né? Eu brinco sempre que, pô, não podia usar um panfletinho da Donep ao invés do coração do André? Não é? É exatamente isso. Mas quantas pessoas no postinho que você foi, no tempo que você ficou no hospital? A gente não sabe disso. Até hoje, esse meu médico, não vou falar o nome dele aqui por uma questão até de cuidado, assim, ele conta a minha história, o meu quadro clínico em palestras e aulas, assim, obviamente sem um nome, né? Tudo devidamente protegido. Paciente zero. O paciente zero. E as pessoas falam assim, é mentira essa história. Como assim isso aqui, por questões tanto clínicas quanto de vida? Porque ele fala assim, cara, você me permite contar alguns detalhes, obviamente sem... Permito, cara, se quiser que eu vou lá, um dia eu vou lá e falo. Só pra falar, é verdade, eu tô aqui, ó. E os alunos, ele falam assim, é mentira. Como que pode isso? E eu falo pra esse médico também, assim, você sabe, eu vou te contar a minha versão. Eu sempre conto a minha versão. Deus fez dessa forma. Sim. E eu sou... Aí, o que eu aprendi? A ser grato a Deus. Porque a Marina pediu mais anos de vida pra mim e eu sou grato por isso, por ter uma mulher que me quer do lado dela, né? Eu não sei como, porque eu falo pra Marina assim, eu orei pra uma mulher, sabe, se você não orou, o problema é seu. Cada um sabe pelo que você orou. Viu, Marina? Eu orei. Aí, viu? Se você não orou... Problema seu. Deixa eu te perguntar. Ó, então vamos lá, a gente já tá acabando aqui. Cadê a plateia? Cadê aquelas palmas de Fala um livro pra gente. Um livro que marca a tua vida, um livro pra gente também ser beneficiado. Débora, eu adoraria te falar o nome do livro, mas eu esqueci. Você quer deixar? A gente põe o nome Eu posso aqui. passar depois? Pode. Pessoal da edição, vocês colocam aqui o nome do livro. É legal o trabalho do pessoal da edição, né? Lógico que você não fala. Fazer nada. Eu venho aqui, falo, como é que é? Coloca aqui, ó, no... Aponta aqui a setinha. Isso, e vai, edição. E filme ou série, aí você também não tem? Olha... Não, aí pode ser qualquer um, entendeu? Pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um. Vamos ver. Eu posso falar de música? Pode. Uma música, assim, que me pegou bastante. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã da banda Resgate. Se você nunca ouviu Resgate, você está perdendo... Põe no Google aí, gente, porque é nova. Põe no Spotify. É uma banda nova. Banda nova, 40 anos. E tem uma música deles, nova até, que eles falam assim... não vou cantar aqui, porque eu não vou atrapalhar a edição, né? Ok. Senão ele tem que equalizar ali. Ele fala assim, né? A chance de recomeçar exige não ter medo. A humildade de reaprender nos diz que ainda é cedo. Um jeito bom de viajar é voar com pouco peso. Não tendo nada que provar, ter o coração aceso. E aí ele fala no refrão, se for preciso a gente volta e faz tudo de novo. Então, essa temática para minha vida, ela marcou bastante. Porque se for preciso, a gente volta, faz tudo de novo. E começa do zero. Começa do zero e vamos recomeçar. E tá tudo bem. E Deus é um Deus de recomeços, né? Ele recomeçou a minha vida várias vezes. Sim. Seja de forma espiritual, física, emocional, financeira, porque nós tivemos, nem vou falar aqui, não dá tempo. Mas uma montanha russa de crises financeiras, pelo que a gente passou, por cuidados, necessidades. E se for preciso, a gente volta e faz tudo de novo. E saber que esse é o Deus dos recomeços. É o Deus, o nome do meu filho Pedro não é à toa. E ele sabe disso, porque a gente estuda muito a Bíblia com as crianças. Porque Pedro, para mim, é uma marca de um recomeço. Quem conhece a história de Pedro, ele andou com Cristo o tempo todo, mas provavelmente, não tá datado isso nas Escrituras, mas provavelmente Pedro não viu Cristo crucificado, porque ele fugiu logo que o galo cantou pela terceira vez, como Cristo falou que ia cantar, por ele negar a Cristo. Ele não viu o maior evento da história. E Deus vai, e João mostra isso no último capítulo, vai naquela praia, e Pedro está assim, o que eu vou fazer? Vou pescar. Se você ler o último capítulo de João, ele fala isso. Vou pescar. O vou pescar não é
simples assim, vou passar meu tempo. Ele está falando o quê? Eu vou voltar para minha vida antiga, porque eu era pescador. E nessa hora que ele vai pescar, Cristo aparece para ele e fala assim, não, cara, não tem, é um recomeço, vamos lá, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, eu sei quem você é. Eu sei o quanto você me ama. Eu sei das suas limitações do quanto você me ama. Eu sei desse seu ser colérico. Eu sei do seu ser colérico, eu sei quem você é, mas se for preciso, a gente volta. E Deus é um Deus de recomeço. E Ele recomeça a nossa história várias vezes. A Marina até brinca assim, qual vai ser a emoção desse ano? Meu Deus do céu. Qual vai ser no momento? Esse ano acabou, não tivemos Esse ano tá nenhuma... acabando, Não, calma, mas segura. não tivemos nenhuma Não emoção, tivemos, né? Então não vamos tivemos. passar tranquilo esse ano? Vamos passar tranquilo. Então tá bom. Mas é um Deus de recomeços. E é esse Deus que hoje eu olho para trás, provavelmente eu não tinha maturidade para servir esse Deus de forma integral quando eu quis, quando os projetos humanos era para que eu servisse esse Deus de forma integral, etc. Não estou dizendo que é errado, pelo contrário. Pensando em Tito. Não. Eu honro e respeito muito os pastores com os quais eu convivo de forma muito amigável, assim. São homens realmente preparados por Deus, que também têm as suas histórias. Mas Deus me proporcionou crescer em maturidade, em conhecimento de quem Ele é, de uma forma como o Jó disse, assim, antes eu conhecia porque eu estudava, lembra lá do começo que eu falei que eu estudava? Agora os meus olhos te veem por tudo que a gente passou. A gente passou por várias coisas. Deus fez com que eu e a Marina, na soberania dele, esses 15 anos de casado, passássemos por diversas situações. Que para mim chegou de um jeito, para ela como esposa chegou de outro jeito. Para os seus filhos também. Para os meus filhos também. Sim. Mas é um Deus que fala assim, nós vamos recomeçar. E quantas vezes forem necessárias para que você conheça quem eu sou. E aí tem uma outra música, Débora, porque eu falei de uma do Resgate. Sim. E agora eu vou mostrar a minha idade. É um coro cristão antigo. Não é muito comum cantar nas igrejas batistas, mas nas igrejas presbiterianas, eu acredito que cantam, né? E você me permite de novo fazer essa a edição? Leitura. Pode fazer. Uma leitura musical. Pode fazer. Pode fazer? Pode. Essa aqui é um pouco mais difícil, eu vou pegar aqui a minha colinha. Pega a cola. Ela fala assim, pedi a Deus e Senhor meu, crescer na fé, em graça e amor, e saber mais do que me deu, minha salvação, seu esplendor. Fala assim, foi Ele quem me fez orar, e Ele sei quem respondeu, mas foi assim meu caminhar, que o desespero me tolheu. Ele fala no final assim, Senhor, por quê? Chorei aos céus, que este verme a morte dás. E aí como se fosse Deus falando, assim respondo aos filhos meus, que oram por graça, fé e paz. Emprego em provas e aflições, o libertar-te e dar um fim às tuas mundanas ilusões, para encontrar-te todo em mim. Então ele fala, eu te emprego em provas e aflições, para te libertar e te dar um fim das tuas mundanas ilusões, para você se encontrar todo em mim. Então, eu vejo, vou tirar aqui minha cola, essa música, ela mexe muito comigo, porque eu peço para crescer em graça, em fé, em amor diante de Deus. E ele fala, ok, vai ser através de provas e aflições para que você deixe de lado as suas ilusões mundanas. As suas ilusões que você tinha e continua tendo, porque Sim. caminhamos, né, ainda com o pecado impregnado em nossas vidas. Ele fala para você se encontrar todo em mim. Então eu entendo que toda essa história que eu contei para você aqui, e que as pessoas podem estar nos ouvindo também, vendo, é para estar mais perto de Deus. E se é para estar mais perto de Deus, vale a pena. Porque esse é o Deus dos recomeços, é o Deus que muda a história, é o Deus que muda o coração, que deixa mais maduro. Você quer maturidade? Você vai ter maturidade, mas não é a troco de nada, não é tipo, vou ter maturidade porque... Não, você vai passar por provas e aflições. Sim. Estou preparado para as próximas? Obviamente que não. Mas... Gostaria que não tivesse? Sim, gostaria que não tivesse. Esse ano você falou, foi tranquilo. Cara, graças a Deus foi tranquilo. Mas estamos sujeitos a. E à medida que você, na sua casa,
pede para Deus, como cristão, Deus, eu quero te conhecer mais, ele vai se revelar a você, Sim. mas não da forma como você quer, da forma como ele entende. Eu vou servir a Deus não da forma como eu quero, eu vou servir a Deus da forma como ele quer, Sim. que é o melhor. É dele que vem, é agradável, é perfeito e boa vontade de Deus, Romanos 12. Está ali. E entender isso no processo de caminhada da vida cristã é muito libertador, porque você descansa. Fala, opa, eu já passei por isso antes. Calma aí que eu tenho um ponto aqui, uma jurisprudência para entender que se eu já passei por isso antes, seja na dor física, emocional, financeira, matrimonial, social, eu vou entender que Deus está querendo mostrar alguma coisa. Pode ser... E a memória, ela não pode ser apagada. Porque a gente se esquece muito fácil. Mesmo de eventos sobrenaturais na nossa vida. Você sabe como Vocês têm potinho de lembrança, de gratidão? Não, porque virou... Eu coloquei o potinho de moeda. Oração. Não, eu coloquei óleo de atum nele. Ok, gente. Ok. Isso vai também para... Isso, lógico que vai. Mas a gente conta as histórias para as crianças. Porque o povo de Israel, na sabedoria deles, Sim. não só como povo escolhido de Deus, mas na sabedoria como povo, como Estado-nação, eles lembram das histórias. As festas judaicas... De gerações em gerações. Então, assim, é Deuteronômio 6. Então, nós vamos mesmo. contar as histórias. Nós contamos para nossos filhos essas histórias. Olha, lembra aquela vez, lembra desse momento. Contar aqui faz parte também para que eu me lembre do que Deus fez na minha vida. Sim. Porque o que Deus fez não foi trivial. Não. De forma nenhuma. Entendeu? Entender a salvação dele é um processo de uma vida inteira. E esse processo de uma vida inteira nos leva à maturidade com Cristo e sermos mais parecidos com Cristo. Isso é excelente. Se for para isso, eu volto e faço tudo de novo. Aqui está uma reflexão final da apresentadora. Eu não vou refletir coisa nenhuma, porque você já falou tudo que tinha para falar. Vamos refletir. Na verdade, eu queria agradecer de novo a sua presença aqui. Para mim, é um privilégio ouvir histórias assim, porque é sempre bom a gente se lembrar daquilo que Deus sempre faz por nós. Não só no extraordinário, mas no ordinário também, né? Então, todas as situações que vocês passaram, eu não imagino o que seja. Por mais que eu tenha passado por algumas situações bem meio trechas, assim, cada um de nós, você que está aí, você tem vivido suas lutas, né? Cada um tem a sua história. E o que eu acho que ficou mais latente aqui do nosso papo é que Deus é um Deus de recomeço. Sim. E Deus é um Deus que nos leva para onde Ele quer. A gente tem plano, mas Deus é que dá a palavra final. Exatamente. Né? Então, por mais que os nossos planos sejam totalmente dentro da vontade do Senhor, o plano é dele, não é nosso. Então, planejador, toca aqui. A gente tem que parar de planejar e deixar com Deus, tá bom? Exatamente. Deixa com Deus. Gente, quero agradecer você que assistiu a gente até aqui. Lembra de seguir nossas redes sociais. Nós estamos aqui. Ativa o sininho, curte, compartilha, porque isso faz o nosso canal crescer e a gente quer chegar em todos os cantos para que mais e mais pessoas possam ouvir sobre histórias que são inspiradoras, mas principalmente sobre histórias em que Deus se manifesta de forma extraordinária. No ordinário e no extraordinário. E um Deus de recomeço, certo? É um Deus de recomeço. Então, nossas redes estão aqui embaixo. Tem alguma rede que você quer colocar tua? Você não é um cara de Insta, Eu não tenho rede social. Então, ele não tem. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook mais. Se vocês quiserem falar com ele, fala comigo, que eu ligo pra ele. Exatamente. eu uso o X ou Twitter, né? Você usa o X. Mas como forma de ver notícias, eu não escrevo nada lá. Vamos começar a trabalhar esse Agora, negócio aí. se quiser me acompanhar, posso falar aqui? Pô, lógico. Se você quiser me acompanhar, a Débora deu uma indicação no começo, aí no meio da nossa conversa.
Eu tenho algumas aulas minhas, Sim. algumas mensagens que estão no site da Igreja Batista Fonte. Não, eu acho que vale a pena. Seria um prazer tê-los ouvindo e curtindo. A gente deixa aqui alguns links das melhores, as top 5 do Boroto. Obrigada, Boroto. Obrigado, Agradeço. Gente, muito obrigada pelo seu tempo aí. E no próximo ponto de virada, veremos quem será o nosso próximo convidado. Obrigada, gente.